Olá, vejamos outro exercício. Na tabela a seguir, temos o número de empresas por faixa de pessoal ocupado. E, ó, do setor de fabricação de bebidas em determinado momento. Calcule a média e a mediana dessa distribuição, especificando as respectivas. Olha que coisa interessante? Essa é uma tabela de frequências para dados agrupados. Eu tenho a classe de pessoas ocupadas, então começa em 10, termina antes de 30, depois a outra classe começa em 30, termina antes de 100. Então, aqui eu tenho quantidades de pessoas, diferentes estratos, né? Nós temos aqui, então, as classes e os seus limites de classe: 10, 30, 100, 500, 1000, 2000, 4000. Aqui nós temos os números de empresas para cada uma das classes. Então, aqui nós temos as frequências absolutas. Em geral, faríamos um pouquinho mais de cálculos, mas eu quero pedir para que a gente perceba aqui com o GeoGebra como a gente faria isso. Vou sugerir primeiro simplesmente começar uma lista. Vamos construir a lista com os limites. Lembre-se, são os inícios e fins. Então, a gente só precisa repetir. Aqui para cá. Acompanhe. 10, 30, 100, 500, 1000, 2000, 4000. Note, é uma lista que não tem padrão e são poucos elementos, então é mais fácil de usá-los. Aqui eu fiz uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, de modo que os intervalos vão ser aqui, entre eles. O GeoGebra vai passar a entender. Agora, vamos fazer uma lista com as frequências de cada classe. Note, vou copiar para cá. Lista e faço 489,269,117,15,97. Muito importante manter a ordem, ter certeza de que está relacionando a leitura. Por quê? Quero que você note que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Essa vai ser a nossa lista 2. Essa lista 1 com mais elementos será a lista com os limites das classes. E esta lista 2 é a lista com as frequências. Então, podemos calcular média e mediana simplesmente fazendo assim. Vou começar com média e vou pegar a média. Eu tenho aqui, ó, uma média com uma lista de números e uma lista de frequência. Exatamente o que nós temos. A lista de números é a nossa lista com os limites de classe. É importante que ela seja uma unidade maior no comprimento, na quantidade de elementos. Mas vamos lá. Coloco L1, venho aqui para o lado, depois da vírgula. Minha lista de frequências é L2, que deve ter medida menor, o comprimento de uma unidade. Estou reforçando porque senão você não vai calcular corretamente uma média para dados agrupados. Faço isso, calculei aqui a média, 119,33 empregados. É a quantidade média de empregados, considerando essas classes para essas empresas. Vamos fazer agora aqui a mediana. Ó, escreve mediana. Só para ficar só esse comando, veja, também é parecido com o de média. Então, aqui eu estou calculando a mediana para dados agrupados. Entro com a lista dos limites de classe, que é uma unidade maior no comprimento em comparação com a lista de frequências, que no nosso caso é a L2. Vou clicar aqui, colocar a L2. E aí eu tenho 28,53 empregados. Isso é muito interessante. Eu peço para você notar uma diferença aqui. Nós temos que lembrar
que essa diferença entre média e mediana é resultado de empresas com muitos empregados e muitas empresas têm poucos empregados, mas poucas empresas têm muitos empregados, o que acaba puxando a média para cima. Uma boa pergunta: qual seria a medida central que melhor representaria esta distribuição? É só e fica um abraço.